A gente tem, digamos assim, um contrato premium, ou categoria A, o mais importante, que é o que todo mundo conhece, com todos os direitos e tal. E outras modalidades de contrato que, do meu ponto de vista, são contratos precarizados. Eu vou citar alguns exemplos, depois no bate-bola aí o William repassa. Por exemplo, o contrato em tempo temporário era de 90 dias renovável por mais 90. A atual legislação é assim. A proposta é 120 renováveis por mais 120, o que totaliza 240 dias em 365 no ano. Isso, para mim, do meu ponto de vista, é legalizar o bico, reduzindo direitos. Do meu ponto de vista, se o trabalhador trabalha 240 dias em 365, numa modalidade de contrato que, quando a rescisão contratual, se não houver contratação efetiva e tal, não precisa pagar a multa do fundo de garantia e tudo mais, para mim é uma forma de produzir um contrato rebaixado. Tem outras formas de contrato rebaixado também, que a legislação traz. Eu estou falando agora do pacote todo, não é essa agora que vai ser julgada esse mês pelo plenário do Supremo, pelo plenário do Senado. Mas também, por exemplo, a lei da terceirização que foi aprovada recentemente. Cria um modelo de terceirização da atividade fim, que do meu ponto de vista permite terceirizar todas as atividades. E quando a gente vai para a realidade sociológica, social, da condição do trabalhador e trabalhadora terceirizado, a gente vê, em geral, 30% menos de salário, condições mais precárias de trabalho e etc., para não dizer falta de proteção sindical. Aí vai para a questão, então você está percebendo, tem um contrato principal, tem um contrato temporário, tem a questão do trabalho em tempo parcial, que é uma outra proposta que tira de 25 para 30, podendo ser 26 com mais horas adicionais, e hoje o trabalho em tempo parcial são só 25 horas, então vai criando diferentes modalidades que o mercado chama de flexibilização dos modelos contratuais. O que eu penso desse tipo de coisa? Eu penso que, vou repisar a questão que eu coloquei, se quisermos resolver o problema dos passivos das pequenas empresas, para mais uma vez tocar aqui no caso do André, ou no caso da minha mãe, que está uma pequena loja lá na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem uma funcionária também. Eu imagino que é mais razoável reduzir a carga tributária dos pequenos empresários, e principalmente da classe trabalhadora, que paga absurdo do ponto de vista de quanto consome e tal. Então, reduzir impostos da classe trabalhadora, em primeiro lugar, e reduzir impostos dos pequenos empresários, e fazê-lo sim pagar os encargos sociais trabalhistas, porque a gente tem que se lembrar que, se do ponto de vista da empresa é um custo econômico, do ponto de vista do trabalhador ou da trabalhadora, é um direito que vai permitir que essa pessoa, enfim, pague suas contas, viva sua vida. O meu grande medo dessa reforma trabalhista, o meu grande receio, que do meu ponto de vista corta direitos, é que ela transforma trabalhador / trabalhadora. É sempre bom se lembrar, as mulheres hoje estão na primavera, exigindo seus direitos, exigindo serem lembradas e tal. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras, o meu grande medo é que eles se tornem insumo de produção. Então, se eu tenho uma metalúrgica, eu compro ferro, eu compro máquinas, eu pago a conta d'água, conta de luz, só que eu transformo o custo do trabalho em custo do negócio e só vejo desse ângulo. Então, por exemplo, se aumenta... Já atende. Se você corta direitos, no final de contas, então vamos supor, você cria contratos flexíveis, ou N modalidades de contrato que eu chamo de contratos rebaixados. Na prática, o que isso pode gerar, do meu ponto de vista? O empregador vai contratar o trabalhador em formas rebaixadas, e isso facilita a demissão, e quando a produção baixa, eu não compro mais matéria-prima e não contrato mais trabalhador. A produção volta, eu volto a contratar. Aí o William colocou, para finalizar, mas os sindicatos fortes permitiriam que os trabalhadores pudessem negociar em melhores condições. Eu estou de acordo, só que tem um problema. Uma das grandes maldades dessa reforma trabalhista é que ela parte do pressuposto, que do meu ponto de vista é correto, que o Brasil tem um sindicalismo que poderia ser mais eficiente, mas isso não é o Brasil, o mundo afora tem problema com isso, taxa de sindicalização é menor do que nós gostaríamos e tal.
e milhares de sindicatos que muitas vezes não representam efetivamente a sua base de trabalhadores, mas o grande problema... mais de 17 mil sindicatos no Brasil. Mas então, o problema não é o sindicato, o problema é o sindicato que não representa a classe trabalhadora. E qual que é o grande mal dessa reforma trabalhista? Para colocar uma pimentinha aí para escutar o William sobre isso. Ela acaba com o mal falado imposto sindical, não gosto muito dessa expressão, mas todo mundo conhece como imposto sindical, que tira a fonte de financiamento dos sindicatos, ou uma das principais fontes, ok? Só que ela mantém um dos princípios que atrela o sindicalismo ao Estado e tira o poder de combatividade do sindicato, que é o princípio da unicidade sindical. O que isso significa? Cada base territorial, por exemplo, Santo André, São Bernardo, enfim, uma cidade específica, uma região, pode ter só um sindicato por categoria. Então vamos supor, pode ter um sindicato dos metalúrgicos dos trabalhadores da cidade de Santo André. Se você corta a fonte de financiamento do sindicato, você corta o recurso que permite que ele lute. Está de acordo? Então ele precisaria mobilizar a classe trabalhadora. Eu entendo o seu raciocínio, mas o que acontece é o seguinte... Só para concluir. Não, por favor. Se você corta a fonte de recurso. O que nós esperamos, então? Que o Estado deixe o sindicalista livre para que ele pudesse oferecer uma saída para o trabalhador. Então vamos supor, cria o seguinte cenário. Você tem um sindicato que não recebe mais o recurso. É o que propõe a reforma trabalhista. Só que o governo, com essa reforma, não permite que nasçam novos sindicatos na mesma base territorial para competir, digamos assim, do ponto de vista de mercado mesmo, com um sindicato ineficiente. Então, o sindicato do William é mais eficiente, eu vou procurar aquele sindicato e não aquele outro que é um sindicalista chapa branca, que não luta pelos meus interesses. Então, essa reforma trabalhista, ela deixa o pior dos mundos. Ela desmobiliza essa forma sindical que existe e não permite que uma nova forma sindical livre surja. Uma forma sindical que permita que N sindicatos possam se organizar na mesma base territorial. Só uma colocação, são 20 horas e 50 minutos. A gente vai só tocar numa questão agora. A gente só tem mais 5 minutos de programa. Tempo voa. Não, tempo voa. Só eu quero colocar o seguinte. Não seria a hora, opinião minha, eu sei que vocês correm o risco de levar uma porrada aqui, mas não seria agora chegar e falar assim, ó, vamos acabar com todos os sindicatos, criar no máximo 200 sindicatos no Brasil e vai ter regras específicas criadas pelo Ministério do Trabalho, direitos e deveres do sindicato, do trabalhador e da empresa que contrata o trabalhador. Não seria melhor assim? Porque são 17 mil sindicatos ou mais, sendo que nos Estados Unidos eu acho que não chega a 200. Estou errado, William? Estou errado. Estou jogando lenha na fogueira, hein? A gente precisa comentar de algumas questões aqui, porque assim, o que acontece? É necessário, eu entendo, concordo, que a gente tenha que pensar numa forma de reformar essa questão sindical. Eu acho que com a menor intervenção do Estado possível, porque aí, se o Estado intervir, acaba atrapalhando na capacidade de articulação do próprio sindicato. Entendo. Mas eu acredito que isso teria um novo momento. Eu acho que nesse momento a reforma é mais na questão trabalhista em si do que propriamente na questão sindical, que eu acho que também é necessário discutir no futuro. Mas eu queria falar de alguns pontos aqui, por exemplo, que nem você colocou de perda de direitos na rescisão. Hoje em dia, muitas vezes acontece o seguinte, o trabalhador ele quer sair da empresa, mas ele não quer pedir demissão. E ao mesmo tempo a empresa não quer demiti-lo. Então o que acontece? Ele fica naquela situação, mas eu quero sair... Aí acontece o famoso acordo. Aí eles fazem o acordo. Quer demitir ou não quer o custo da demissão? Não, mas às vezes ela quer que Mas ela quer não manter pode. o cara. Às vezes o caixa está tão baixo, por exemplo, da pequena empresa. E aí sabe o que acontece na prática? Ou o trabalhador entra com uma ação de rescisão indireta mentirosa, justificando uma quebra de contrato que não existiu, e aí chega lá, ele perde a ação e ainda tem que pagar 30% para o advogado das verbas decisórias dele, que é o pior dos cenários. Ou então a empresa, ou então ele pede demissão e acaba não recebendo a multa dos 40% no FGTS. Vamos lembrar que é o seguinte, o trabalhador quando ele pede demissão, ou quando ele negocia com a empresa nesse momento, ele decidiu que o contrato dele realmente já deve ser extinto. Então nesse momento ele tem possibilidade de barganha. Ele não está sendo pressionado porque a manutenção do contrato dele é ele que decidiu acabar. Mas William, André, Diego, ouvinte, não seria então nessa hora aí entrar uma equipe de advogados e falar, moçada, tá uma balbúrdia, tá uma bagunça, olha, vamos criar aqui leis, direitos e deveres entre o sindicato, a empresa que contrata e os funcionários,
Porque a impressão que eu tenho é, volto a falar de novo, dividir e conquistar. Quanto mais sindicatos tem, Então, dentro de uma ineficiência, dentro de uma Saulo, corrupção, a impressão que é o que o Mas a legislação, quer, essa reforma trabalhista, ela já dessa forma também. ela já fala sobre essa questão, ela já coloca a possibilidade de criação, em determinados casos de empresas, de uma junta que é eleita pelos trabalhadores para poder fiscalizar os cumprimentos da legislação trabalhista. É óbvio. Então, quer dizer, ela cria uma metodologia de fiscalização, uma metodologia de eleição, sem intervenção do empregador. Me permite Isso rapidinho, um grande avanço dessa Vou reforma fazer uma trabalhista. colocação bem rápida nessa questão aí. Alguns países aí, o Diego deve ter essa informação também, eu acho fantástico. Tem alguns países que a legislação é assim, para a questão do sindicato. Ele se elege para o sindicato, o representante lá, ele fica 2 anos no sindicato e obrigatoriamente, nos 2 outros anos, ele tem que ir para o chão de fábrica, lá para o chão de fábrica ou para a base dele. Não se cria o sindicalista profissional. Eu conheço presidente de sindicato, presidente desde 1979. Não perde eleição, o irmão dele é vice-presidente, inclusive, desse sindicato, e não tem alternância do poder. Então, o máximo do mandato do sindicalista, eu acho que isso era importante colocar, porque você cria... todos que vão para o sindicato não querem voltar para a base, tem não. uma coisa, André, Diego e o William e o A ouvinte aqui. resposta é sindicalismo livre, André. Mas tem mais livre melhor. Mas tem uma coisa assim que eu já vi muitos profissionais fala assim, mas é assim mesmo, não vai mudar. Pô, se a pessoa que pertence ao sindicato XYZ, ela tem essa mentalidade, então os sindicatos nunca vão mudar. Quer dizer, a questão agora, pelo que eu vejo, é criar toda uma limpeza, gente. Nós estamos pagando milhões e milhões de reais aí, talvez não seja nem aumentar impostos ou diminuir impostos, mas seja utilizar de uma maneira muito mais correta, muito mais profissional, muito mais responsável, o dinheiro que já é gerado. Estou errado ou não? Então, mas é importante, assim, eu acho que nesse momento a gente precisava informar sobre as questões das mudanças que realmente refletem, porque a votação desse projeto vai ser na quarta-feira. Então tem muita gente que acho que está com dúvida se vai haver de fato perda ou não de direitos. O que eu quero dizer é o seguinte, que se a gente garante de fato uma intervenção sindical nas negociações e mantém a garantia de que direitos que estão previstos na Constituição não vão ser reduzidos, a garantia que a gente dá para o trabalhador é que é o seguinte, o sindicato, evidentemente, se ele for flexibilizar qualquer regra ou não, ele vai ter que cobrar, né, um bom sindicato vai cobrar uma contrapartida da empresa. Então isso daí acaba gerando, por exemplo, um direito que o empregado não quer ter, e de fato ele tem, mas ele quer abdicar, pode ser negociado em troca de um outro que ele gostaria de ter e não tem. Então isso com a intervenção do sindicato é garantido. Agora veja, eu não sou, por exemplo, contrário à questão de terceirização de atividade fim. Por quê? Porque quando você tem os requisitos do artigo 3º da CLT, você garante que o empregado, se você tem requisitos e você contrata prestador de serviço, é fraude. Isso a gente não pode permitir. Agora, por exemplo, o advogado não contrata, no caso correspondente, em vários lugares do Brasil, que é a atividade fim da empresa, e de fato não exige dele qualquer condição que extrapole ou que abuse do trabalho dele. Outra coisa que a gente vê, não existe nenhuma lei que proíba a terceirização da atividade fim. Isso foi uma criação jurisprudencial do Tribunal Regional do Trabalho que acabou sendo utilizada pelo TST e virou a súmula 331. Então são questões que a lei, na verdade, ela vem a criar uma regra que deve ser respeitada, e desde que se respeite os pisos, se respeite a legislação e não se pratique fraude, você não tem nenhuma perda de direito. Gente, infelizmente, olha, 20 horas e 57 minutos, voou. Mas vamos voltar, porque esse assunto é muito polêmico, é muito importante. É muita gente aqui pedindo, agradecendo, mandando um abraço para o William, Diego, André, para o Saulo, Papo Amigo. Gente, infelizmente não vai dar tempo nem de dizer tchau. Então, pessoal, até semana que vem com mais Papo Amigo, informação com reflexão. Tchau. Grande abraço.